Atos capítulo 17, versículo 11. Tadinha. Atos capítulo 17. Santo é o nome do Senhor. O versículo 10 vai dizer o seguinte, a partir do versículo 10, vai dizer assim: então logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. E os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Desta forma, muito dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas, que era da alta sociedade, e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com eles assim que fosse possível. Glória a Deus. Espírito Santo, nos revela, Senhor, o teu coração, a tua verdade. Tua palavra é luz, tua palavra ilumina o nosso ser, ilumina o nosso entendimento, e nós nos submetemos a Ti, Pai, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amados, nesses dias, que se aproximam, a Bíblia fala que os dias são maus, os dias que se aproximam. Então nós, observando essa passagem que nós acabamos de ler, nós vamos perceber aqui um grande exemplo de homens e mulheres que foram investigadores das Escrituras. Os bereianos ou bereanos, o povo de Bereia que estava ali na Macedônia. E quando Paulo, ele vai ali com Silas, ele chega na sinagoga local, e os bereanos, eles eram mais nobres, eles tinham destaques, eram pessoas de alto padrão social, um padrão elevado. Mas engraçado que eles receberam a palavra com zelo, receberam a palavra com entusiasmo, receberam a palavra com intensidade no coração deles. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra que corresponde a Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, estava sendo pregada a gregos, judeus, gentios, de todas as esferas sociais. Homens e mulheres de alto ou baixo escalão estavam dando uma resposta a Cristo naquele lugar. Amém? Então isso nos arremete a um entendimento que a palavra de Jesus é para todos. A salvação de Cristo é para todos, mas quem vai corresponder precisa entender isso. Não importa a sua classe social, o Evangelho não é apenas para aqueles que estão nas margens da sociedade. O Evangelho não é apenas para o pobre coitado que agora precisa recorrer a Deus por causa das suas necessidades. Não, o Evangelho é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, e esses que crerem serão salvos. Todos precisam se render a Cristo. Ninguém pode escapar desse caminho, e ninguém será salvo senão por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, observando também
né, a gente começa a perceber que os bereanos, eles eram considerados pessoas nobres pelo fato dos status que tinham na sociedade, ou por serem letrados. Alguns discípulos eram iletrados, assim como Pedro, não tinha muito estudo, né? Mas eles não, eles tinham, né, a condição, eles tiveram a condição de ter estudo. Então o que chamou a atenção do escritor de Atos, o Lucas, o médico amado, o companheiro, nas suas viagens missionárias, foi que os bereanos, eles receberam com a palavra, com entusiasmo, mas eles faziam uma coisa que nós precisamos tomar como exemplo. Eles analisavam minuciosamente as Escrituras, para ver se aquilo que os apóstolos estavam pregando correspondia com a Torá, que eram os 5 primeiros livros, né, que são os 5 primeiros livros nossos hoje da Bíblia, mais os livros de Salmos, né, que eles tinham em mãos. Porém, hoje, a nossa maior dificuldade na casa do Senhor, dificuldade no corpo de Cristo, é encontrar os bereanos. As pessoas já não querem mais mergulhar nas Escrituras, elas querem algo pronto e imediato. Elas querem algo fácil para suas necessidades e ai se o culto não falar comigo, ai se o homem de Deus não for usado para tocar a minha alma, o meu egocentrismo, o culto já não é bom. Então, diante disso tudo, eu aprendo o seguinte: nós precisamos investigar as Escrituras, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Hoje nós temos acesso ao livro mais vendido da atualidade, que é a Bíblia Sagrada, mas ao mesmo tempo que é o mais vendido, é o que menos é lido e entendido da forma que ele é, porque essa palavra não é um jornal O Dia que a gente compra na banca, né, e vai olhar ele com um olhar natural. Essa palavra contém vida, essa palavra é apta para discernir alma e espírito, para penetrar nas profundezas do nosso coração. Então nós precisamos voltar. Não existe avivamento sem reabibramento. Todo mover de Deus, toda ação que o Espírito Santo faz, nós vamos ver as Escrituras afirmando. O próprio Jesus, quando falou aos discípulos a caminho de Emaús, quando ele falava, os discípulos disseram: não queimava o nosso coração? Até a chama que queima no nosso coração vem das Escrituras, vem das palavras que saem da boca de Cristo. Amém? Agora, esse exemplo de nós guardarmos e recebermos a palavra com zelo e entusiasmo, nós precisamos aplicar para os nossos dias. Mas por que eu preciso guardar a palavra de Deus? E hoje eu quero ser bem rápido e sucinto, né? Bem simples essa mensagem, mas vai tocar no seu coração em nome de Jesus. Por que eu devo guardar a palavra? Por que eu devo conhecer as Escrituras? Anota aí, Mateus 4, a partir do versículo 2, vai dizer o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui estava falando de Jesus, né? O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que nós devemos guardar a palavra? Porque a palavra de Deus, ela é vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nesse episódio, na tentação do deserto, Jesus está guerreando contra o inimigo, que é o diabo, o tentador. E para guerrear contra o diabo, ele não usa o misticismo, o gospel. Não, agora eu vou fazer aqui um patuá gospel, quero ver o diabo vir contra mim. Não, ele usa a palavra de Deus. Quando o diabo, engraçado que o diabo só se aproxima dele quando ele tem fome, e vai tentar Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha ou não tinha poder para transformar pedras em pães? Tinha. Ele era o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, né? Ele poderia fazer. Mas naquele momento ele recorre às Escrituras e diz: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra. A palavra, a palavra. Então, a palavra, ela nos traz vida e ela nos ensina, ela é a nossa arma, ela é a espada para nós guerrearmos contra o inimigo. Quando o tentador vier, use a palavra de Deus, porque se ele vier por um caminho, por 7 caminhos, ele vai ter que fugir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para quê? Por que guardar a palavra? Para que investigar as Escrituras? Porque ela é espírito e vida. João 6, a partir do versículo 56, vai dizer: todo aquele que come a minha carne, ou seja, todo aquele que come na minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isto quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isto os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. Olha só, Jesus prega a palavra para os discípulos e alguns deles começam a se retirar. Duro é esse discurso, mas Jesus aqui ele está nos arremetendo o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele está retratando todas as coisas para ele, ele está ali apontando o caminho, apontando a porta de entrada para o reino dos céus, e ele está falando de coisas eternas. Mas os discípulos começaram a se endurecer e questionar: quem vai poder suportar isso? É assim às vezes, né? Com a palavra genuína, com o evangelho genuíno, as pessoas têm a tendência: quem vai suportar essa pregação? Quem vai suportar essa dureza? Por quê? Porque não compreende as coisas espirituais. E ele vai dizer o seguinte: a palavra que eu tenho falado a vocês, ela é espírito e vida. Contudo, há alguns entre vocês que não creem. Então, apesar de ter várias pessoas ouvindo, ainda que muitos ouçam, poucos vão crer. Ainda que essa ministração chegue em várias casas, poucos vão crer. É o que Jesus está afirmando. Mas necessário é que quando nós vamos investigar as Escrituras, é entender que nela contém espírito e vida. Amém? Então por que eu devo fazer como os bereanos? Por que eu preciso investigar as Escrituras? Porque eu preciso ler a minha Bíblia e não fazê-la de enfeite no meu armário, e não fazê-la de enfeite no meu rack. Ela precisa estar dentro de mim. Por que, Luciano, eu guardar essa palavra? Porque a palavra limpa. Repita comigo: a palavra limpa. Eu não consigo acreditar, né, em uma transformação espiritual, numa conversão, sem intervenção da palavra de Deus. Porque a palavra é o manual, a gente vai saber o que convém e o que não convém. A palavra vai nos direcionar e apontar para o Cristo. Em todas as Escrituras, leia a Bíblia querendo encontrar o Cristo em cada vírgula, em cada versículo, porque toda a palavra vai apontar para Ele. Mas eu não consigo conceber que alguém se converta e tenha sucesso na sua trajetória espiritual sem dedicação
as Escrituras, a pessoa pode se tornar uma religiosa, frequentadora de culto, pode se tornar alguém que vai só consumir o que sai do altar, e muitas das vezes se enganam, porque altares contaminados contaminam pessoas. Então nós precisamos entender que essa palavra, ela tem o poder de nos limpar. 1 Pedro, anota aí para você ler depois, 1 Pedro 1, versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Como nós vamos ser regenerados? Através da palavra de Deus. E Jesus afirmou que é a palavra. Em João 1 ele fala: o verbo vivo, o verbo se fez carne e habitou entre vós. Ele está falando dele mesmo. E aqui 1 Pedro 1, 23 afirma: mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. João 15 também, no versículo 3 vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15 está dizendo que o que vai lavar é a palavra de Deus. A palavra que Jesus proferiu, nós precisamos atentar para as ministrações do Cristo, para as palavras que Ele lançou. E Ele vai falar o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A nossa santificação, ou seja, a nossa separação, é através de Cristo e mediante a sua palavra. Não existe oração: Senhor, lava minhas vestes nessa noite. Às vezes a gente ora, né? Mas, cara, o lavar regenerador do Espírito Santo, ele vai vir através das palavras de Jesus, vai vir através da Bíblia, esse livro maravilhoso. Então, se nós permanecermos nele e ele em nós, então permanecer na palavra é permanecer em Cristo. Permanecer na palavra é permanecer no ungido de Deus. E ele fala o seguinte: e se vocês permanecerem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão pedir o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque se nós permanecermos no coração de Deus, na palavra de Deus, já não haverá mais egoísmo em nós. Nós já não vamos pedir mais segundo aquilo que nos agrada, segundo aquilo que é o nosso alvo pessoal, mas nós vamos conhecer o coração do Pai, o que a palavra está dizendo, e nós vamos entender a coletividade. Nós vamos entender o corpo como um todo. Nós não vamos ficar presos numa cabeça denominacional. Nós vamos entender que a igreja do Cordeiro está sendo edificada na cidade de Madalena, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil e nas nações. E nós não vamos nos prender com uma cabeça apenas pastoral, mas nós vamos nos mover com o movimento apostólico e profético, olhando como um todo o corpo de Cristo, que é o organismo vivo. Permanecei no meu amor. Então, mais uma: para que eu guardar a palavra? Para que o meu ministério não seja reprovado. 2 Coríntios 6, a partir do verso 1, Paulo instrui, a igreja: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus,
recomendamo-nos de todas as formas. Como servo de Deus, nós nos recomendamos de todas as formas. 2 pontos, aí vai começar a falar como que é que nós devemos nos mover. Em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites e prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Olha só como eles se moviam, como eles eram exemplo para aquele povo. Noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo, como meus filhos, abram também o coração para nós. Olha só que forte essa mensagem, né? Paulo está dizendo, olha, eu recomendo a nós, e não foi fácil nos submetermos para chegarmos até aqui e sermos influência para vocês. Nós passamos por várias coisas. Ele começa a dizer, nós nos recomendamos nos açoites, nas tribulações, nos dias maus. Estávamos às vezes entristecidos, mas permanecemos alegres. Estivemos pobres, mas para que vocês pudessem enriquecer. Então ele está aqui instruindo. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos dessa instrução, porque nós precisamos ser referência, tanto para os de casa, quanto para os de fora. Nós precisamos ser referência, sim. Precisamos ter um bom testemunho, sim. Nós precisamos estar instruídos na palavra, sim, para que Deus venha nos aprovar e que nosso ministério seja aprovado e não caia em descrédito. A grande questão não é quantas pessoas entram numa igreja, porque nós sabemos que o crescimento é inerente, né, à obra de Deus. Isso Deus vai acrescentando gradativamente, mas muitas das vezes o crescimento pode ser um juízo na vida de alguém que só quer aparecer, na vida de alguém que só quer inchar um lugar. Por causa de quê? Por causa do sufoco, por causa de responsabilidades que o líder precisa entrar numa mentalidade, claro, pastoral, de cuidado. Mas enfim, o crescimento da igreja de Atos, ele era tanto quantitativo como qualitativo. Eles cresciam em número, mas também a qualidade do serviço que eles tinham era um exemplo. Eles tinham oração, eles tinham partido do pão, eles não tinham ambições pessoais. Eles estavam andando na expectativa de que Cristo iria voltar para aquele tempo. Agora parece que nós estamos andando na expectativa de que Cristo vai voltar, nem sei quando. Aquela antiga mensagem que nós ouvimos, né? Jesus está voltando. A gente já não sente mais aquele frio na barriga quando nós ouvíamos isso dos nossos pais, dos nossos avós. Por quê? Porque nós estamos presos num sistema babilônico e terreno, ao qual tira o nosso foco da visão celestial, ao qual tira o nosso coração da palavra de Deus, para que nós venhamos olhar para a terra. Tudo que às vezes vai ser ministrado, vai ser pregado, é para que o bem-estar da pessoa venha a ser a prioridade. Mas o Evangelho, ele genuinamente falando,
muitas das vezes não vai trazer o bem-estar para a nossa carne. Como esses homens de Deus aqui estão falando aqui, nosso trabalho eram árduos, nós estivemos em açoites, em prisões, noites sem dormir e em jejuns. Olha só o que eles fizeram para que algumas pessoas pudessem dar crédito à palavra deles. Não tinha moleza, não tinha descanso para o seu corpo. Eles estavam convictos da obra que estavam envolvidos, estavam trabalhando árduo para isso. Agora, Paulo mesmo disse em Coríntios: quem espera de Cristo, quem espera de Jesus Cristo apenas nessa vida, é o mais miserável. Aquele que espera de Cristo apenas para solucionar os seus problemas atuais e não está firmado a sua fé na eternidade, é miserável, é pobre e miserável. Nossa expectativa vai além das coisas da terra, porque se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas básicas para a nossa vida, Deus vai acrescentar, amém? Por isso, nós precisamos guardar a palavra para que o nosso ministério não seja reprovado, em nome de Jesus. Para que nós guardarmos a palavra? Para pregar e ensinar a outros. Repita comigo: para eu pregar e ensinar a outros. O ide, que Jesus disse, ide por todo mundo, a grande comissão, pregar o evangelho, não é apenas para pastores. Eu detesto uma frase que diz o seguinte: olha, pastor gera pastor e ovelha gera ovelha. Que laço da morte, né? Antes de qualquer função que nós estejamos submetidos ou executando, nós somos discípulos de Cristo. Claro, se guardamos a palavra, porque o joio, como eu disse domingo, pode não só estar lá embaixo, na igreja, como também pode estar no altar. O joio pode estar no altar também. Então, se guardamos a palavra de Cristo, os mandamentos que Ele nos disse, nós somos discípulos. E Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai a palavra a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então é a missão de todo crente, pastor, evangelista, mestre, apóstolo, profeta, qualquer um, zelador de banheiro, aquele que vai cozinhar, limpar chão, não importa a função, nós somos discípulos? Somos. Então a nossa comissão é pregar o evangelho, quer por obras ou por palavras. Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que Atos 15, versículo 32, vai dizer o seguinte: Judas e Silas, que eram profetas, olha só, Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, ensinava e pregava a palavra do Senhor. Judas e Silas, profetas, estavam envolvidos nesse movimento. Amém? Todos nós temos a comissão de pregar a palavra de Deus. Para isso a gente precisa saber. Para isso a gente precisa analisar as Escrituras. A gente não aprende para se ensoberbecer e falar: poxa, olha só meu intelecto, olha só os meus conhecimentos, e mostrar nosso conhecimento para os outros. Não, uma vez que essa palavra entra em mim, o entendimento dela vem, eu estou apto para comunicá-la, quer a ímpios, quer a igreja. Amém? A nossa missão: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo, instrua, exorte, consolide, faça o que tiver que fazer, mas pregue a palavra. Essa é mais uma questão. E nesses dias nós vemos um grande descrédito com a palavra de Deus, onde lugares são abertos por pessoas sem estrutura nenhuma na palavra. Claro, o Espírito Santo auxilia, o Espírito Santo é o nosso professor,
Mas você vê em toda Escritura homens se submetendo a outros para aprender. Paulo mesmo, que era um doutor da lei, aprendeu aos pés de Gamaliel. Os discípulos aprenderam aos pés de Jesus. Então, a gente precisa estudar essa palavra, porque senão a gente vai ser induzido a erros. A gente vai ser induzido por vaidades de homens que quer simplesmente encher um lugar. E se nós não tivermos conhecimento, nós vamos apenas multiplicar a ignorância. Nós vamos apenas multiplicar a ignorância. Um lugar, às vezes, lotado, mas de pessoas ignorantes, que não têm discernimento do que é Cristo, dos rudimentos da fé. Se perguntarem quais são as 2 ordenanças que Jesus Cristo deixou, não sabem. Mas importa que o fogo caia e o reteté aconteça. A gente não está falando isso por acusação, mas é para instrução. O homem e a mulher de Deus. Paulo mesmo disse, instruindo Timóteo, e as cartas Timóteo e Tito são cartas pastorais. Ele vai dizer que o homem de Deus precisa manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Pedro disse que quando vocês forem falar, fala segundo os oráculos de Deus. Você vai ver nos discursos de Pedro, de Paulo, aqui em Atos, que eles eram baseados na palavra, que eles tinham base bíblica para falar. Eles não estavam falando coisas da cabeça, coisas da carochinha. É igual um vídeo que tem na internet, né? Um cara falando que o dízimo, você precisa dar o dízimo porque eu estou vendo a lagarta na vida dos irmãos. Tem um demônio de uma lagarta na vida dos irmãos prendendo você. Cara, que doideira. Um ignorante ensinando os outros. A gente precisa ter agilidade na palavra. Por que nós sermos dedicados a palavras e guardarmos a palavra e minuciarmos, manejarmos bem essa palavra? Para recebermos fé. Repita comigo, para recebermos fé. Romanos 10, versículo 17, vai dizer o seguinte: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Olha só que forte, né, essa palavra. A fé está dizendo aqui que ela vem ao ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas só que os israelitas, os judeus daquela época, estavam endurecidos, se apegando nas leis ainda de Moisés, e não davam crédito. E Paulo vai dizer que esse povo, eles eram desobedientes e rebeldes, porque não deram crédito à palavra, não deram crédito à mensagem. Por isso que hoje, a maior rebeldia é quando a gente se rebela contra a voz do Espírito Santo, contra a palavra de Deus. Quando Samuel chega e Saul já havia sacrificado, ele diz o seguinte: hoje mesmo o Senhor confirmaria o seu trono, mas por você ter sido desobediente, seu trono será removido. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião contra quem? De um homem com o outro? Não. Rebelião de um homem para com Deus. Se você analisar a Escritura nessa passagem, é isso que está falando. Maior rebeldia é contra a palavra de Deus,
quando homens e mulheres não são íntegros, quando homens e mulheres estão brincando com a voz profética, estão brincando com profecias, estão brincando com a palavra de Deus. Essa é a maior rebelião, quando alguém é desobediente, é rebelde à voz do Espírito Santo. Então, quando nós ouvimos essa palavra, nós precisamos abrir o nosso coração, porque existe um povo faminto, e essa fome não vem de pão nem de água, mas por ouvir a palavra de Deus. Amém? E a fé vai aumentando, eu leio e a fé cresce, eu começo a meditar nas Escrituras e Deus começa a falar comigo através das suas letras. Quando a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, está falando de letras a respeito da lei, não a respeito de você estudar teologia, não a respeito de você se dedicar às Escrituras. Ao contrário, estude o máximo que nós pudermos, vamos estudar o máximo que nós pudermos. Precisamos estar aptos e não parar quando a gente aprender o beabá e já parar, não. Eu quero entender texto com texto. Por isso que é necessário a gente ler Bíblias, de várias traduções, se possível até no original, para nós entendermos certas coisas. Amém? Então a palavra, ela nos traz fé. Por que eu preciso guardar a palavra? Porque virão falsos profetas. E Jesus disse: pelos frutos vocês vão conhecer esses falsos profetas. Pelos frutos vocês vão conhecê-los. 2 Pedro 2 vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão, olha só, secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Falsos profetas, obreiros da iniquidade, que o seu único motivo é o seu ventre, que pregam não a genuína palavra para a salvação, mas preocupados com os seus salários, preocupados com suas mansões, preocupado em ser bem visto pelos políticos, em ter poder político, em ter influência. Já não estão mais preocupados com a alma que está ficando para trás no caminho. Quem está se desviando não importa, importa que minha igreja continue lotada, ainda que ela esteja sendo uma rodoviária. Muitas das vezes nos tornamos pedra de tropeço, para que as pessoas não entrem. Como o Bruno falou, não entramos e nem deixamos as pessoas entrar. Então, queridos, falsos profetas vai surgir aonde? No meio do povo. Agora, quem denuncia falso profeta? Não, a gente não pode tocar no ungido do Senhor. Onde que falso profeta é ungido do Senhor? Então, Pedro estava sob maldição? Então, Paulo estava sob maldição, porque ele denuncia. Jesus estava sob maldição, porque ele a todo instante previne: olha, virão falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. Nosso papel é denunciar essa corja. Falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Falsos profetas vão falar. Um falso profeta nunca vai falar contra a nossa vaidade. Um falso profeta sempre vai dizer o seguinte: olha, rapaz, Deus está me mostrando que você vai ter muitos bens. Ainda que a pessoa esteja numa vida desgramada em pecado. Ainda que a pessoa esteja vivendo no lamaçal, a sua vida não condiz com as Escrituras. O falso profeta lhe diz: olha, você vai ter prosperidade, paz. Como você pode dizer que a paz, se o príncipe da paz já não está habitando mais? Está entendendo isso, querido? Então os falsos profetas nunca vão dizer algo contrário às nossas vaidades. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, que vão negar o Cristo.
Tudo aquilo que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus é heresia, é seita, é paganismo. O único caminho é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Tudo aquilo que fecha o caminho, ou que proporciona outro sem ser Jesus, foge, 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 em nome de Jesus. Nós somos salvos mediante a morte e a ressurreição de Cristo. O seu sangue nos deu acesso ao Pai. O último sacrifício foi de Cristo. Não precisa mais subir escadaria de joelho. Não precisa mais chicotear o seu corpo. Precisa sim obedecer às Escrituras, se submeter à palavra, obedecer a Cristo. Aí sim. Mas Luciano, olha só, não, lá tem sinais, lá tem maravilhas. Mateus 7, 21, Jesus disse: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Pois muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado no seu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Jesus está falando que homens que vão fazer sinais e maravilhas, homens que vão expulsar demônios, homens que vão profetizar, mas Jesus nunca os conheceu. Então, você vê sinais não significa que o homem é homem de Deus, porque aqui está falando, Mateus 7, 21, Jesus está afirmando que muitos que vão fazer sinais e maravilhas não vão entrar no reino. Igrejas lotadas não significa nada. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, voltar para as Escrituras de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vão profetizar em teu nome, expulsamos demônios no seu nome, Senhor, realizamos muitos milagres. Essas coisas não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus, é Jesus, é Jesus, o Cristo, o Messias, o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque quem ama a Deus guarda a sua palavra. Jesus mesmo diz em João 14, 23, aquele que me ama vai guardar as minhas palavras, e eu vou enviar o Consolador que vai lhes conduzir a toda a verdade. Só é enganado o preguiçoso, só é conduzido à mentira o preguiçoso, e muitas das vezes o cobiçoso, aquele que está indo atrás de Deus por causa das suas cobiças, da sua avareza, da sua altivez, em benefícios rápidos. Então achou um falso profeta igual a ele, porque Jesus vai dizer que o Espírito Santo vai guiar toda a verdade. Então, se eu me sujeito à palavra, eu estou sujeito ao Espírito Santo, e o Espírito Santo me guia. Então já não tem como mais eu ser enganado. Amém? Se o Espírito Santo habita em mim, ele vai me dar discernimento. O problema é quando a gente está sem a ausência dele. Por que guardar a palavra? Porque a palavra de Deus, ela vai nos julgar no último dia. João 12, versículo 46, Jesus vai dizer: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Olha só Jesus dizendo: se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não julgo. Isso não é bom? Mas ele não acabou aqui. Ele vai continuar, ponto e vírgula, né? Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Olha só que forte isso, né? Ele está dizendo: não vim julgar ninguém não, cara. A própria palavra que eu estou dizendo, ela vai julgar.
Ou seja, existe uma legislação, existe leis que nós precisamos cumprir. Não adianta chegar em Deus com emocionalismo. Se você chegar chorando diante do juiz por uma causa, ele vai falar: olha, enxuga suas lágrimas, se recompõe, depois você volta para a sessão. Porque aqui a gente não se move por emoções, aqui a gente se move baseado na palavra, baseado em leis e provas. Então Deus, ele se baseia na sua palavra. Pecador, se arrependa, e achegai-vos a Deus, e convertei-vos ao Senhor. Amém? Porque nós seremos julgados pela palavra. E quem rejeita e não recebe essas minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, Jesus fala, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer, ele tem me falado o que eu devo anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Olha só que intimidade, né? Jesus só falava o que ouviu o Pai falar. Eu falo o que o Pai me manda falar. Então, por que eu devo guardar? Porque ela vai nos julgar. A gente precisa saber como nos comportar diante dessa palavra. Claro, o Espírito Santo vai nos auxiliar. Deus não nos colocou numa missão suicida, não. Tem a palavra, agora você dá um jeito de se enquadrar nela. Não, o sangue do Cordeiro, nós precisamos estar debaixo do sangue dele, para ele nos justificar, e ele vai nos regenerar, e em breve vai nos glorificar. Nós teremos o corpo glorificado na eternidade. Não haverá mais corrupção. E no final, assim como nós recebemos e guardamos, os bereanos, ele nos instruiu isso. Nós guardarmos a palavra, minuciosamente recebermos no coração, com toda integridade, zelo e entusiasmo, mas investigá-las em todas as coisas. E a última questão, nós precisamos proferir essa palavra com ousadia. Atos 4, versículo 23, vai dizer o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. Porque enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Olha só, eles começam a dizer como os homens agiram com eles, de como os prenderam, e revogam e clamam ao Senhor. Estão aqui em juízo diante de Deus. Senhor, olha só o que fizeram conosco. Eles não estão lutando contra nós, estão lutando contra Jesus, o seu ungido. E pediram: Senhor, estende a sua mão, para que nós venhamos pregar essa palavra com ousadia. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos a anunciarem as tuas palavras corajosamente. Estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles clamaram a Deus: Senhor, nos dê coragem, faça sinais, faça maravilha no meio desse povo, para que eles creiam no nome santo do Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa oração nesses dias. Que os olhos dos incrédulos, que os olhos daqueles que blasfemam contra o nome do Senhor Jesus vejam sinais e maravilhas, e que nós venhamos pregar essa palavra com coragem,
coragem para denunciar, coragem para profetizar, coragem para liberar profeticamente essa verdade e ver a palavra de Deus se cumprindo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar, pedindo a Deus ousadia, intrepidez, sabedoria, né? Para nós nos movermos mediante a sua palavra. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor, precisamos da sua palavra. Precisamos da revelação do teu Espírito Santo. Precisamos não simplesmente conhecer um Jesus, mas também conhecer o Cristo, quem tu és. Porque nós podemos conhecer Jesus pelo nosso intelecto, mas só teu Espírito Santo pode nos revelar o Cristo, o Verbo vivo, ungido de Deus, aquele que por meio dele todas as coisas foram feitas, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele diz: haja luz. E ele diz: haja luz essa noite, haja luz sobre os lares de Madalena, haja luz sobre a cidade de Madalena, haja luz sobre o estado do Rio de Janeiro, haja luz sobre a nação brasileira, haja luz sobre os nossos lares. Que a tua palavra da verdade venha nos instruir, venha queimar dentro de nós, venha queimar dentro de nós, não apenas por emoções queremos te servir, ó Deus, mas por convicções. E mediante a fé nos rendermos a esse Cristo ressurreto, mediante a fé nos achegarmos e adentrarmos o trono da graça, através do novo e vivo caminho, Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso amado, o desejado das nações. Receba a nossa adoração nessa noite, receba, Senhor, o nosso coração disponível a te servir, disponível a te honrar, disponível a viver as tuas verdades. Não queremos ser levados por qualquer vento de doutrinas, mas queremos ser como os bereanos, Senhor, que recebe a palavra com zelo, entusiasmo, mas que investiga cada detalhe para sermos cheios de vida. Oh Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo,
Jesus, Ele está voltando. Aquele que era e que é e que há de vir. Vamos declarar que Ele é santo, Ele é santo. Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que era e que é e que há de vir. Aquele que era, que é. Sim, Senhor, nos rendemos a Ti, nos rendemos ao Teu governo, Pai. Cresça sobre nós, cresça sobre a sua igreja em Madalena. Dê, Senhor, produtividade, ou melhor, frutifica, Senhor, a tua noiva nesse lugar. Que os altares, Senhor, sejam cheios da sua verdade. Que a sua palavra seja pregada, Deus, nesse lugar, com ousadia e coragem. Que os profetas calados se levantem. Que os profetas que estão presos na Babilônia saiam e sejam livres pelo poder da revelação de quem é Cristo. Que os profetas caídos sejam levantados nessa noite e que haja salvação, e que haja salvação em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Nos submetemos a Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém?